Eu já andei bastante pelas regiões produtoras, na minha vida aqui na Embrapa, Uhum. e muitas vezes com cursos ou seminários nessa área, e também visito muito granja, né? E aqui sem estar falando algo para fora, é algo que eu realmente penso, eu sempre aprendo, Sim. porque a gente vê umas experiências muito bacanas, né? Eu não tenho software, não tenho nada, mas eu acompanho nesta ficha e eu sei te dizer quanto é que custou esse meu lote. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 97% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos dando início a mais um episódio do Aviário. Eu sou Catarina Stefanello e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Marcelo Miele. O Dr. Marcelo ele é economista, formado pela URGS, ele tem mestrado em administração pela USP, tem doutorado em agronegócios também pela URGS e atualmente ele é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Seja bem-vindo, doutor Marcelo, é um prazer te receber no Aviário Podcast. Obrigada por aceitar esse nosso convite e pela sua disponibilidade de conversar conosco. Boa tarde, Catarina. Prazer também estar com vocês e prazer estar com esse público, essa audiência bastante importante. E como eu já comentei em outras ocasiões, acho esse veículo de comunicação, de levar informações muito importante. Parabéns a vocês. Eu pude acompanhar o seu episódio do SuinoCast, achei muito boa a sua conversa e acho que a gente também busca trazer um assunto mais ou menos da mesma forma também relacionado à avicultura, né? Então acho que a gente vai direcionar mais esse nosso tema para algo que é fundamental nas agroindústrias e nas granjas, que está relacionado à gestão de custos de produção. E à medida que a gente for conversando, né, nós vamos aprofundando mais esse tema custos, mas eu queria aproveitar que nós estamos ainda agora, né, no início do novo ano que vem pela frente, também aproveitar a sua experiência, doutor Marcelo, e a sua área de atuação, né, bem específica, te perguntando assim, se tem alguma perspectiva de marcante assim para esse ano, pensando nessas relacionadas àquilo que pode impactar mais ou menos economicamente a avicultura. Ok. Eh, Pensando numa visão mais macro, na minha opinião, ainda os principais pontos de interrogação para 2026 estão ligados a questões externas de geopolítica, guerra tarifária. Então, isso tem impactado muito os mercados de grãos e de proteínas, e eu vejo que é o principal ponto de preocupação para o ano. E o que sempre nos acompanha, né, tanto na suinocultura quanto na avicultura, a questão dos episódios sanitários. Então, nós vivenciamos no ano passado o primeiro foco de gripe aviária, que graças a Deus ele teve um desenlace rápido, né? Isso baseado em todo um sistema de defesa agropecuária, competência do setor também e dos órgãos públicos, que o impacto acabou sendo menor do que se preconizava, se esperava a partir de algo que era desconhecido no Brasil. Mas eu vejo que isso estará sempre no nosso radar e pode trazer consequências maiores do que nós verificamos em 2025. Então, essas duas questões eu vejo como centrais e elas podem sim afetar muito tanto o custo de produção quanto o preço recebido ou a fechar mercados. Do ponto de vista do principais ingredientes, eu vejo que
o farelo de soja ele vai continuar sendo um item deflacionador dos custos de produção, e o milho, eu creio que ele não vai ter um comportamento de pressionar os custos de forma significativa, talvez algum impacto na entre-safra do produto, mas também aí tem um componente de incerteza ligado às questões climáticas, ou como nós vimos em 2022 com a guerra na Ucrânia, que impactou bastante o preço dos cereais. Então, do ponto de vista mais macro, eu vejo isso, né, com uma certa estabilidade nos custos, que também acabaram o ano 2025 num patamar acima do que se estava previsto, mas acompanhando, em certa medida, a evolução dos preços, né. Olhando mais no microeconômico, eu acho que a gente tem que destacar aí uma questão não de incerteza ou volatilidade, mas de tendência ligada aos outros preços, que às vezes a gente não dá tanta atenção, mas eles veem uma tendência crescente, né? A questão da mão de obra, sobretudo ligada à escassez, mudança do perfil da população, propensão a aceitar trabalhos no meio rural. Claro que isso, por outro lado, entra mais automação, entra mais escala que pode contrabalançar, mas eu vejo aí uma tendência, sim, dos custos com mão de obra passarem a ocupar mais espaço nos custos de produção e também de outros custos, como energia, a própria questão do investimento. A gente tem acompanhado uma elevação dos custos, sobretudo depois da pandemia, com impacto no aço, no cimento, mas também devido à composição do investimento, né, Catarina? A gente começa a ter um padrão tecnológico maior e isso impacta em maiores custos. A grande incógnita isso vai ser diluído com uma maior produtividade ou produção ou não, né? Então, nem sempre isso se realiza. Então, eu vejo que são as questões que a gente vai ter que acompanhar nos próximos anos, né? A volatilidade dos grãos e da questão comercial externa, numa cadeia produtiva bastante exposta ao mercado externo, que é positivo, é um sinônimo de sucesso, mas traz essa exposição. E essas questões tendenciais aí de mudança no perfil no mercado de trabalho, nos padrões construtivos, etc. Eu diria, não chegando próximo ao padrão europeu, mas o nosso padrão de custos começa a se aproximar mais de países do hemisfério norte. O podcast O Aviário só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. PPG Vet. O programa de pós-graduações que prepara você para ser um profissional disputado no mercado veterinário. Alltech. Soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a avicultura. Alga Prime DHA da Corbion. Enriquecer ovos com ômega 3 sustentável. Novos. Líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Pegasus Science. A solução inteligente e em tempo real para a interpretação de micotoxinas. É importante a gente fazer assim, acho que início de ano é sempre um momento de reflexão, um momento da gente desejar um ótimo ano, um ano que a gente sabe que vai ser de muito trabalho, que a gente tem muita esperança que vai dar tudo certo, mas é bem isso que você falou, da gente, vocês que trabalham muito com os dados, né, vocês têm essas informações daquilo que nós podemos esperar. Mais especificamente, até você comentou mão de obra também, se a gente pensar, talvez as nossas agroindústrias hoje elas estão tendo mais profissionais, especialistas em economia, acho que cada vez mais isso. Mas os produtores talvez eles tenham mais dificuldade de fazer um levantamento de custos de produção nas granjas. Eu lembro que quando eu trabalhava em agroindústria, eu percebia muitos produtores, a maioria familiares, assim, que eles estavam muito focados em quanto que eles iam receber
ao final de cada lote, né? Muitas vezes eles não contabilizavam a mão de obra, outros gastos que eles tinham, né, com materiais ao longo desses lotes. E você percebe algum avanço nessa questão nos últimos anos, do levantamento de custo de produção, desse controle? Sim, eu percebo. Eu acho que há ainda grandes desafios. Isso depende do segmento entre os produtores, mas eu vejo avanços importantes. Importante em relação ao que foi comentado antes, que esse cenário macro ele vai impactar diferentemente o ator da cadeia produtiva, né? Enquanto a agroindústria cooperativa vai estar mais focada nos custos dos grãos e do mercado internacional, o produtor integrado, o foco dele, por mais que a atividade dele esteja ligada a esses itens, o foco dele vai estar naquela estrutura de custos que ele enfrenta, né? Que é depreciação dos equipamentos, energia, cama, mão de obra, manutenção, dar destino à cama ou aos dejetos quando não se tem área disponível e por aí vai. Eu digo isso porque, às vezes, por não serem pontos que têm aquela visibilidade no mercado de grão, as pessoas acabam não dando tanta atenção, mas é fundamental olhar para a minha estrutura de custos, aquilo que mais pesa nessa estrutura de custos e saber acompanhar isso, né? Então, eu vejo sim que a maioria dos produtores tem buscado essa informação de forma individual ou por meio das suas associações e sindicatos ou cooperativas que dão apoio, no sentido de melhor conhecer a estrutura de custos. Mas é uma realidade muito heterogênea. Quando eu olho para grandes produtores que têm condições de contratar uma consultoria ou um escritório de contabilidade que vai fazer o seu custeio, ou produtores muito bem organizados que conseguem terceirizar esse serviço, ou às vezes produtores de menor porte, mas que por experiência própria ou muitas vezes a partir da sucessão, né, de um filho, uma filha que foi estudar essa área, voltou. Então, são várias situações que eu vejo um futuro bem positivo no sentido de fazer a gestão e acompanhar os custos. Por outro lado, há um contingente ainda grande, sobretudo nas cadeias integradas, de produtores e produtoras que acabam focando mais no acompanhamento dos indicadores técnicos ou mesmo no preço recebido, no valor recebido, como você comentou, e não se dedica plenamente a tentar compreender, né, o desdobramento das suas despesas. Então, eu vejo que aí sim ainda há um desafio de incutir uma cultura de custos, de gerar ferramentas que sejam de fácil compreensão, que desmistifiquem todos esses conceitos, que não tomem tanto tempo desta pessoa no seu dia a dia, porque é um dia a dia pesado, né? Mas que traga uma resposta que às vezes ela pode não ser tão precisa, mas ela indica a direção correta. E aí eu acho que é o principal desafio, e esse desafio, no meu entendimento, ele é muito menos de pesquisa e mais de educação e de transferência de tecnologia e assistência técnica. Há quase 40 anos, o grupo BR Render atua no setor de subproduto animal para gerar valor para você, nosso cliente. Nossa missão é fortalecer toda a cadeia produtiva, entregando produtos de qualidade comprovada que geram produtividade, sustentabilidade e resultados consistentes. Seja em nutrição animal, energia renovável ou soluções ambientais, estamos sempre ao seu lado. Conte com a gente!
Sim, quando a gente pensa ou fala, né, não é difícil fazer o acompanhamento dos custos. A gente vai olhar a realidade e precisa ser feita muita coisa, né, para a gente alcançar isso, né? Sim. Eu já andei bastante pelas regiões produtoras na minha vida aqui na Embrapa, Uhum, e muitas vezes com cursos ou seminários nessa área, e também visito muito granja, né? E aqui sem estar falando algo para fora, é algo que eu realmente penso, eu sempre aprendo, sim. porque a gente vê umas experiências muito bacanas, né? Eu não tenho software, não tenho nada, mas eu acompanho nesta ficha e eu sei te dizer quanto é que custou esse meu lote. Eu fui uma vez em São Paulo e o produtor me mostrou como é que ele fazia o acompanhamento simplesmente a partir do aplicativo do banco. Uhum, Ele tinha uma conta corrente específica para a gestão do aviário e a partir de lá ele fazia o acompanhamento. Então são experiências muito bacanas. É claro que a pesquisa, as universidades têm como contribuir, né? Mas eu também acho bem bacana ver o que está acontecendo. Eu vejo que o principal desafio, além dessa disciplina ou diária, ou semanal, ou mensal, isso vai depender do tipo uhum. de gasto de Não, cada granja, né? Mas ela é necessária, essa disciplina, não só das anotações constantes, quanto da análise, é como valorar os custos que não são saídas de caixa, né? Eu vejo que aí é o grande desafio. Eu, eu tenho um membro da família ou o próprio produtor ou produtora que exerce atividades na granja ou na gestão da granja, que também é um custo, né? E como é que eu vou valorar esse tempo dedicado, né? Eu preciso valorar ou simplesmente a partir da margem bruta eu estimo quanto que sobrou e qual que foi o resultado para o tempo dedicado, né? A depreciação, como é que eu vou calcular essa depreciação? Mas ela não sai do banco, mas ela saiu quando eu investi, né? Agora eu tenho que saber quando é que eu vou ter que investir de tá novo, e para custando, isso eu vou é. ter que ter noção de que aquela remuneração do lote, ela tem que ser bem superior às minhas despesas mensais. Ela tem que contemplar, então, esse tempo dedicado, né? Ela tem que contemplar a perda de valor pelo uso do equipamento, ou às vezes pela obsolescência tecnológica, né? Um equipamento que eu comprei e era para durar 10 anos, em 3 anos eu tive que substituir porque surgiu um bem melhor. Então, de que forma eu jogo isso nos meus custos? E aí, nem sempre é algo tão, digamos assim, tão científico, envolve subjetividade, né? Como é que eu vou alocar esses custos? É aquela questão do depende, né? A resposta do Sim, contador, do advogado, do economista, às vezes depende de fato, depende como eu vejo isso. Então, sim. só para concluir, eu me estendi um pouquinho na sua pergunta, eu vejo avanços, tem o desafio de incutir a cultura e isso virar uma disciplina, mas tem desafios também de compreensão e de simplificação metodológica para isso não virar algo de difícil compreensão ou que a pessoa não queira, né, tenha repulsa em ter que se aprofundar nisso. Excelente. Eu gostei muito da sua resposta para isso, né? Acho que é bem prático, né? Ficou bem simples de entender algo que é difícil, que é bem complexo, né? No fim das contas. Você falava do custo do investimento, né? Desses exemplos, das visitas, né? Pensando numa situação que o produtor precisa fazer um investimento que demanda alto custo, né? O que ele pode fazer, talvez, para se organizar melhor, né? De fato, conseguir investir na estrutura da granja, um equipamento que normalmente vai ter um custo elevado,
algo que ele possa, de repente, estão cobrando ele precisa realmente fazer essa melhoria. Tem algum dado, algo que vocês trabalhem assim que ajude esse produtor a se organizar melhor para conseguir de fato fazer esse investimento de alto custo? O que eu vejo, basicamente, é uma cadeia produtiva bastante alavancada. Geralmente, os investimentos são via endividamento, né? Claro que parte do investimento requer capital próprio. E alguns investimentos não... Geralmente, o que você tem que fazer é avaliar o que ele vai te trazer de retorno, né? Ele vai reduzir teu custo ou vai aumentar teu volume produzido com o mesmo custo? Então, esta diferença que eu vou ter que ou medir, e se eu não consigo medir, eu vou ter que estimar, buscar uma orientação do técnico, buscar uma orientação de outro profissional, ou mesmo dos meus vizinhos, né, ou outros granjeiros. Como foi a experiência deles em relação a essa tecnologia, do fornecedor do equipamento, né? E, bom, a partir disso eu tentar entender qual é esse ganho, né? É um ganho de produtividade, de redução de custos, entender o mecanismo disso, é porque reduziu as doenças, criou uma melhor ambiência e com isso eu estou produzindo mais, reduziu o esforço da mão de obra. Às vezes as respostas não são precisas, mas eu tenho que entender todo esse ambiente, né? E lá no final tentar dividir o valor investido pelo benefício. Isso vai me dar um indicador do número de lotes ou número de anos que eu vou precisar para repor para pagar esse investimento. É o famoso payback. Não é o melhor indicador, mas também é um indicador válido que pode ser utilizado. Também considerando que alguns investimentos não têm o retorno, mas devem ser feitos, né? Por questões de legislação, de exigência de mercado. Se fala muito, a agroindústria está exigindo, mas às vezes é uma exigência que veio de cima da agroindústria, né? Ou da política pública, ou de um comprador externo, e ela vai repassando isso de forma coordenada a montante da cadeia produtiva. E ela também fez essas contas, então é importante conversar isso com a sua agroindústria ou a sua cooperativa para entender esse ambiente. Sim. Às vezes é algo que vai estar mais adequado ao trabalho, o que ele de repente vai poder receber mais, mas não necessariamente. O controle de sanidade também é um custo, né, que nós estamos cada vez mais sendo cobrados, né, dentro E, de todos esses perdão, desafios, né, que são reais. Diga. e Catarina, assim, também como é impreciso isso, né? Sim. Muitas pessoas falam comigo, você é economista, ciências exatas. Não, é uma ciência social que usa números e estatística, né? Então, quando a gente está calculando o custo, no fundo eu estou empilhando subjetividades lá, né? Qual a vida útil? É 5 anos, 10 anos, 8 anos, né? Qual o custo de manutenção? É mais ou menos 2% do bem, 1,5% do bem, mas antes de investir eu não sei disso. Eu vou saber lá na frente, né? Quando o aquecedor lá estiver exaurido, né? A caldeira já estiver exaurida, aí eu vou saber que ela teve uma vida útil de X anos. Mas antes eu posso um pouco pesquisar, posso falar com o fornecedor, posso falar com outras pessoas, mas eu não tenho a resposta precisa desse futuro. Então é sempre, eu estou um pouco tateando no escuro, né? Por isso que é importante o que eu puder anotar, eu fazer essa anotação, né? E aí tem várias ferramentas, pode ser no papel, planilha, softwares, né? E eu diria, tem que extrapolar isso também do gasto financeiro para outras anotações, né? Quantas horas por dia eu estou dedicando ao, ao aviário, né? Eu posso fazer algo mais subjetivo? Não, eu trabalho todos os dias da semana durante X horas, né?
ou ter isso anotado, hora de entrada, hora de saída, né, como se eu fosse um empregado. Isso vai me dar mais precisão na minha conta, mas me traz mais trabalho e eu tenho, cada um vai saber balancear isso, né? Eu vejo que também depende da escala da granja. Se eu tenho um pequeno aviário que ele está inserido dentro de um estabelecimento agropecuário com outras atividades, eu vou dar um nível de atenção para essa gestão proporcional ao que ela representa no estabelecimento agropecuário. Se eu estou trabalhando aí com um módulo de 4, 8 galpões de 2.750 metros quadrados cada um e com mão de obra empregada, eu vou ter que dar outro tipo de atenção e de precisão para as minhas anotações e para o meu acompanhamento da granja, dos custos e Sim, da gestão da granja. sim. E a realidade de cada empresa, de cada granja, de repente o equipamento está durando muito menos na minha granja do que deveria ou do que dura na outra empresa, né? Então, fazer esse levantamento é extremamente importante Sim. de tudo, né? Tem mais uma pergunta que eu queria lhe fazer, Marcelo, aproveitando a sua experiência também. O que você diria que pode ajudar a melhorar a gestão financeira, né, de granjas, empresas, pensando assim, diferentes partes, para que o controle dos custos ele seja melhor, né, para que ele de fato seja mais profissional? O que pode nos ajudar nisso? Eu vejo que primeiro, acompanhar o saldo de caixa, né? E eu vejo que é diário, né? As contas a pagar e a receber. E ter uma forma de acompanhamento disso, né? Seja um software específico, um aplicativo do banco, ou uma planilha, tanto eletrônica quanto em papel, ter o acompanhamento constante das entradas e saídas de caixa, ou seja, aquilo que é financeiro, dinheiro, né? Uhum. Eu acho que isso é o principal tema de casa. A partir disso, é avançar para estimativas de custos que não estão ligados ao caixa, mas que eles existem, né? Como eu comentei antes, que seria mão de obra familiar não remunerada, depreciação, quanto que seria o custo de oportunidade desse capital também, né? Então, eu iria por essa linha. Sim, é muito bom. Eu até lhe fiz essa pergunta justamente para a gente entrar numa área que é do trabalho de vocês. Vocês têm a parte da central de inteligência de aves e suínos e tem agora o aplicativo Custo Fácil. Queria que você nos contasse um pouco mais sobre como que funciona. Eu sei que deve ter dado bastante trabalho, né? Acho que agora é a hora também de comentar e disponibilizar, né? Todo esse trabalho que vocês tiveram. Ok. Bom, obrigado aí também por dar esse espaço para a gente divulgar essa ferramenta. Como eu comentei antes, existem diferentes perfis de produtores e produtoras, tanto em frangos, suínos e nas atividades agropecuárias. Quando a gente começou a trabalhar com isso, o nosso foco era essencialmente aquele produtor que você direcionou a pergunta, né? Aquele que não faz o acompanhamento, que acha difícil, que os conceitos estão um pouco mistificados na cabeça dele ou dela, né? Então, o custo fácil, ele surge para este público, né? A ideia não é que ele venha substituir um acompanhamento mais profissional do empreendimento por empresas de consultoria ou de contabilidade, mas que ele permita a alguém que faz um acompanhamento mais ou menos das suas despesas, consiga estimar qual o custo dele por lote ou por cabeça, incluindo os custos econômicos, né? Essa ideia ela surge já em 2012, 2013, né? Nós tínhamos um projeto de pesquisa aqui na unidade, que era acompanhar granjas, na época era somente suínos, de terminação e UPL de suínos, e nós fizemos um questionário de pesquisa que perguntava uma série de coisas. Para você ter uma ideia, esse questionário tinha umas 10 páginas. Então, no final da entrevista, nem eu, nem o produtor tínhamos mais paciência,
para responder aquilo, né? E daí a gente juntou os dados, fez análise, publicamos e começamos a discutir. Como é que eu transformo esse questionário numa folha de uma página? Né? Claro, eu não ia pegar toda a diversidade que eu estava pesquisando lá, né? Mas como é que eu consigo fazer concessões teóricas que não impliquem em erros grosseiros, mas que permitam a qualquer um fazer esse levantamento a campo? Tá? E daí a gente conversou. Esse projeto ele foi muito interessante porque ele nos deu também uma noção do que eu chamo a nomenclatura em cada região, né? Como é que tem um gasto que é mensal, energia elétrica, né? Mas tem outro gasto que quando eu vou falar com a pessoa responsável pela granja, ele vai me dar por lote, ou ele vai me dar a resposta por cabeça. Então a gente começou, ou como é que ele chama aquele insumo, etc. A gente foi debatendo isso e nós transformamos num formulário com 20 perguntas. Além das perguntas, de caracterização do respondente, né. Já fizemos alguns testes, e isso em 2000 se eu não me engano, 2015, virou a planilha simplificada, que está disponível até hoje no nosso portal, né. E a partir daquela planilha simplificada, 2 colegas meus aqui, um da área de TI e o outro da área de transferência e tecnologia, pegaram a planilha e desenvolveram a primeira versão do aplicativo. O Custo Fácil 1.0, ele foi disponibilizado em 2016, se eu não me engano, né? E aí começou. Ele teve uma grande aceitação em termos de número de downloads, e a partir disso começamos a desenvolver melhorias, né? A primeira melhoria foi entrar com a possibilidade de upload das informações para a Embrapa também se valer desses dados. Eu costumo chamar que é uma bota eletrônica, né? Eu ponho o pé na granja, mas sem estar lá, em que pese que a gente tem interesse de estar no número máximo de granjas, mas isso me dá uma capilaridade muito grande, né? Daí depois, em 2019, nós lançamos a versão 3.0, já com algumas melhorias, e agora a gente está lançando essa versão 4.0, que ela passou, a versão anterior passou por um teste de usabilidade para reduzir o número de cliques, melhorar o entendimento mais intuitivo do uso da ferramenta, né? E também a gente acrescentou um módulo com uma biblioteca falando desses conceitos de depreciação, custo de capital, como valorar a mão de obra familiar. Colocamos críticas também, porque havia muitos dados inseridos de forma errada. Por exemplo, peso final do lote em gramas, quando o aplicativo está pedindo em quilos, né? Então, ele foi melhorando nesse processo e a gente está entregando a versão 4.0, tá? Para a Embrapa, o mais importante é isso, é disponibilizar uma ferramenta gratuita que segue as metodologias de custo de produção das principais instituições que tratam desse tema no Brasil e no mundo, e dê segurança para quem está usando, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. Mas, além disso, a gente vê que tem um potencial de constituir uma base de dados pública a partir do que o aplicativo possibilita, né, que é a comunicação dos dados, sobre os custos e a receita dos integrados no Brasil, tá? Isso não é uma tarefa fácil. A gente ainda não atingiu os objetivos que nós queríamos, né? Então, esse tipo de divulgação aqui com vocês é muito importante. Eu gostaria de ressaltar um trabalho que nós fizemos em 2018 a 2021 com a Emater do Rio Grande do Sul, para colocar que o fator humano, apesar de ser um aplicativo, o fator humano ele está no meio disso tudo, né?
Então, na época nós fomos procurados pela Emater do Rio Grande do Sul, em função daquela planilha simplificada, e havíamos recém-lançado a versão 2.0 do aplicativo que permitia a coleta de dados. E sugerimos à Emater o uso da ferramenta, né? Então, foi feito um trabalho na região noroeste do Rio Grande do Sul, lá em regional de Frederico Westphalen e de Santa Rosa, no qual nós fizemos todo um processo de capacitação conjunta da Embrapa e os técnicos da Emater, os quais pegaram o aplicativo e foram a campo acompanhar as granjas. E a gente conseguiu constituir uma base de dados com mais ou menos 100 granjas de suínos e de frangos daquela região ao longo de um período de 3 anos. O trabalho teve início, meio e fim, né? Ficou como legado essa capacitação que foi repassada pelos técnicos para um conjunto de produtores, mas eu vejo que o grande desafio da Embrapa hoje não é a ferramenta de TI, nem os conceitos metodológicos, mas sim eu ter uma rede de multiplicadores que adote o aplicativo, que não deixa de ser um formulário, Sim. e leve a campo para a gente conseguir constituir essa base de dados, que a nossa meta é para os próximos 5 anos atingir em torno de 500 granjas no Brasil. Parece um número pequeno, mas eu vejo que nesse momento seria bastante significativo a gente ter esse volume, né? Que possibilitaria a gente trazer mais gente, ou seja, virar uma bola, um ciclo virtuoso, né? A base de dados tem números importantes, então eu me interesso, eu vou coletar, daí eu jogo mais dados para a base de dados, essa base de dados vai crescer e eu vou atrair mais gente, né? Então, esse é o meu objetivo para os próximos anos. O fator central, ele não é tecnológico nem metodológico, ele é sim institucional e de recurso humano na capilaridade desse processo. Tá? Muita gente me pergunta, né, da possibilidade de automatizar a coleta de dados, inserir inteligência artificial. O que eu coloco é o seguinte, onde está essa informação, né? Ao contrário dos custos da agroindústria ou da cooperativa, que eu consigo aí acessar grandes bases de dados com preços dos insumos, os próprios sistemas de gestão internas, né? A maioria dessas informações dos produtores integrados, só ele tem, né? E muitas vezes é declaratória. Então, eu vejo que esse é o grande desafio aí que a gente enfrenta com a ferramenta. A gente pensa, eu estou lançando, eu atingi meu objetivo. Não, eu fiz o primeiro passo, agora falta o mais importante. Sim. Eu acho que a gente, de fato, está falando sobre algo que cada vez mais é valorizado, que são decisões também tomadas com base em dados, né? Sim. Da mesma forma que cada vez mais tem ferramentas que foram disponibilizadas, isso tem se tornado fundamental e ao mesmo tempo, divulgação, né? Muito que você comentava, cada vez mais a gente também precisa divulgar e ter uma rede que nos permita de fato fazer a divulgação de tudo aquilo que está sendo elaborado, que pode contribuir para que nós tenhamos esses dados. Né? Bem interessante, é um trabalho ali de, lá do início, já pegar, já são quase 15 anos, né, de dedicação. Sim, Muito bem, sim. parabéns. Bom, vamos finalizar então, doutor Marcelo. Eu tenho uma pergunta que é padrão, nós fazemos ao final dos episódios e ela está muito relacionada com essas características, né, de um profissional que a gente chama de profissional de sucesso, mas na verdade seria perguntar, na sua opinião, né, com toda a sua experiência, que características, né, que são desejáveis, né, para um bom profissional que atua na área de avicultura. Olha, eu vou falar de algo mais genérico, mas eu acho que em qualquer atividade, né, a questão da proatividade, do gosto daquilo que se está fazendo, a empatia com quem está do lado, né? Claro que isso não é passar a mão na cabeça de erros,
de falta de comprometimento, né? Mas isso é importante, ou seja, se tu for ver, são tudo questões mais humanas do que técnicas, né? Sim. Mas é óbvio, junto com isso, eu tenho que ter uma boa técnica, conhecimento do que eu faço, saber que o detalhe é importante, ele não pode tomar meu tempo em demasia, mas ele é importante, sobretudo em atividades que o resultado ele aparece na vírgula, né? Ou que todo um trabalho ele pode ser perdido num piscar de olhos. Então, eu acho que tem esse balanço aí de eu ser especialista, mas eu também ser generalista, né? Saber entender de pessoas, de incerteza, como é que eu vou trabalhar com essas duas questões. E isso não se aplica só ao diretor corporativo, né? Eu acho que todos os níveis, cada um, de certa forma, tem que ter essa noção dessas dimensões aí. E não é só para ser mais produtivo e rentável, mas também para ser mais feliz, né? É importante a gente levar isso com a gente no dia a dia. Tudo bem. Excelente. Obrigada, doutor Marcelo, por todas as contribuições, pelas informações, por estar disponível. Quero deixar um espaço final aqui para você mandar uma mensagem para aqueles que nos acompanharam até agora. Então, mais uma vez também agradecer pelo espaço, vou estar acompanhando vocês nos próximos episódios e a Embrapa fica à disposição para atender grupos de produtores, de associações, órgãos de assistência técnica, tanto públicas quanto privadas, para avançar aí nessa pauta de acompanhamento de custos junto com o aplicativo ou a planilha ou também outras ferramentas. Tudo bem. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal que nos acompanhou hoje. Espero que tenham aproveitado.